familiares, para junto nós adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Quantos já ouviram a voz de Deus nessa noite? Eu tenho certeza que Deus continuará a falar nessa noite. Amém? Som. Amados, eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus, em reverência à poderosa palavra de Deus. Aquele que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 7 e o versículo de número 13. Apenas este versículo para a nossa meditação nessa noite. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 7 e o verso de número 13. Aqueles que acharam, nos diga amém. Amém. Graças a Deus, diz assim a palavra santa e poderosa do Senhor. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. Curva sua cabeça neste momento, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos render-te graça, te louvar, te engrandecer pela tua poderosa e santa palavra dirigida aos nossos corações nesta noite. Senhor amado, tu conheces a nossa necessidade e tu sabes muito bem do que necessitamos. Sou vaso, sou pó, sou cinza, sou barro, mas estamos na tua dependência nesta noite. Toma-nos em tuas mãos, toma a tua igreja em tuas mãos e derrama da tua graça, derrama da tua presença, derrama do teu poder. Vem curar, vem salvar, vem restaurar, vem libertar. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Repreende toda enfermidade nessa noite. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que age na impossibilidade humana. E nessa noite nós devotamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao teu santo e poderoso nome. E toda a igreja que assim crê comigo diga amém. Podemos assentar em o nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, nesta noite eu gostaria que você voltasse a sua plena atenção para o que Deus vai falar aqui nesta noite aos nossos corações. E de antemão já gostaria de vos dizer que Deus nesta noite falava ao meu coração, enquanto o culto dava-se início em sua continuidade, que hoje é a noite da cura espiritual para nós neste lugar. Deus não está preocupado nesta noite com o nosso corpo carnal, não. A Bíblia diz que nós somos formados do pó e para o pó nós iremos retornar. A matéria para Deus nada importa, vai se desfazer com o tempo e vai desaparecer. Mas o que Deus nessa noite está interessado na minha vida e na tua vida é nas nossas almas. E nessa noite Ele vai sarar as almas que aqui se encontram, porque Ele marcou um compromisso conosco neste lugar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: deixe Deus agir na sua vida, porque hoje Deus quer fazer uma coisa extraordinária na tua vida acontecer neste lugar. Pois bem, amados e queridos irmãos, neste capítulo deste livro que acabamos de ler nesta noite, nós vamos encontrar uma das mais belas histórias, uma das mais belas narrativas da Bíblia Sagrada, aonde a palavra do Senhor ela nos traz a revelação, no capítulo de número 7, a partir dos versículos 1 em diante, que Cristo Jesus se encontrava em uma cidade chamada Cafarnaum. E nessa cidade ele teve um grande encontro de fé com um oficial romano. Sabemos que estes
qual serviam a Roma, não criam em Deus e não serviam a Deus. Mas este homem que teve um encontro com Jesus, ele creu e ele acreditou que aquele homem que ali se encontrava, o Senhor Jesus, era quem podia fazer alguma coisa pela sua situação. E ele teve fé, e nesse encontro de fé, Deus operou um poderoso milagre na vida daquele homem. Depois dessas coisas, depois destes acontecimentos, Jesus convida os seus discípulos para se retirarem de Cafarnaum e ir a uma cidade ao qual se chamava Naim. A Bíblia diz que naquela cidade chamada Naim estava acontecendo algo muito forte, uma situação extraordinária. A Bíblia não traz o nome da mulher, a Bíblia não revela a identidade desta mulher, mas a Bíblia a intitula como a viúva de Naim. Todos nós sabemos que se ela era viúva, é porque ela havia perdido o seu esposo. Ela estava enfrentando uma das maiores adversidades da vida que o ser humano pode passar e pode se deparar. Chama-se a morte. E todos nós que aqui estamos iremos passar por esta etapa das nossas vidas, morte. Mas a Bíblia revela, não obstante a dor do seu luto, ela tinha uma esperança. E coisa boa é para o homem não perder as esperanças em meio às adversidades. E só quem tem Jesus, só quem serve a Ele de corpo, alma e espírito, ou de espírito, alma e corpo, é quem encontra paz em meio às tempestades das vidas. Só quem serve a Jesus é que pode dormir tranquilo quando tudo está indo de mal a pior, quando a situação é devastadora. Porque servir a Deus quando tudo vai bem, servir a Deus quando o dinheiro está sobrando nos bolsos, é muito fácil. Servir a Deus quando nós estamos com a saúde perfeita e quando os nossos familiares também estão com a sua saúde plena, é muito fácil. Mas Deus quer ver a mim e a você servir a Ele quando tudo está indo de mal a pior, quando a doença vem assolar, quando o desemprego bate na nossa porta, quando alguém chega para mim, chega para você e diz não tem mais jeito, não se desengana, quando a medicina dá um laudo que não há mais solução, é nessa hora que Jesus quer ver se verdadeiramente você é um adorador. Porque nessa noite nós precisamos fazer como o profeta Abacuque: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. Nós precisamos aprender a levantar as mãos e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aquela mulher estava passando pelo dia da adversidade, e assim como o sol nasce para o ímpio e nasce para o justo, também o justo passa pela prova, assim como o ímpio também passa pela prova. Todos nós passaremos por momentos de luta, mas disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo, irmão? É na hora da luta, na hora da prova, você está com um sorriso no rosto. É na hora da lágrima, na hora da tristeza, alguém olhar para você e perguntar: vai tudo bem? E você com um sorriso no rosto dizer: vai tudo bem. Nós, como servos de Jesus, precisamos ter bom ânimo. Nós não podemos nos desesperar. No momento da dor, no momento da luta, no momento do desespero, nós não podemos perder o chão, nós não podemos perder a estrutura. É fácil? Não, mas Jesus, Ele vai te dar estrutura para passar pelo vale da sombra da morte, porque Ele disse: ainda que eu e você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu, disse o Senhor, estarei contigo. Quantos têm certeza que Deus está na sua vida nesta noite? Levante a sua mão e glorifique a Ele, porque nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Aleluia. Ela tinha esperança, ela tinha ainda algo ao seu respeito para lhe consolar. E o que era que trazia esperança para aquela pobre viúva que agora estava enfrentando lutos pelo enterro e pela perca do seu marido? Era o seu único filho. Ela tem um filho, e a sua fé, a sua esperança
confiança, a sua alegria agora estava depositada naquele filho. Irmão, mas a melhor coisa a se fazer não é esperar no homem. A melhor coisa a se fazer não é esperar perspectivas de homem. A melhor coisa a se fazer é depositar a nossa confiança na mão do Senhor Jesus. O homem decepciona, o homem falha, o homem não pode dizer amanhã eu estarei, amanhã eu vou fazer. Por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. Nós estamos aqui, mas não sabemos se terminamos este culto com vida, porque a nossa vida está na mão de Jesus. Mas enquanto fôlego de vida nós tivermos, nós podemos levantar as mãos e bendizer o nome do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, quer vivamos, quer morramos, quer comamos e que bebamos, que seja tudo feito para a glória do Senhor. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: a tua vida pertence a Jesus. A tua vida pertence a Jesus. Glorifica Ele com a tua vida. Glorifica Ele com a tua vida. Quando são gratos a Deus por estar vivo aqui, quando são gratos a Deus essa noite, você só está vivo porque Ele vive, porque Ele vive. Louve e glorifique ao nome dEle nessa noite. Aleluia. Ela depositou a sua esperança no seu filho, mas Deus não permitiu. Deus provou ainda mais a fé daquela mulher. O seu filho também veio a falecer. Verdade. E a Bíblia diz agora que, não obstante o luto do seu marido, agora ela vai padecer o luto do seu filho. E o historiador da Bíblia Sagrada, o comentarista, diz que se não houvesse mais familiares na região onde ela se encontrava, ela seria um alvo fácil para trapaceiros, para ladrões. Se não houvesse quem ajudasse aquela mulher, porque quem ia dar o sustento da casa era o filho, quem ia trabalhar era o filho. E agora o que seria daquela mulher? Se não houvesse quem estendesse a mão para ela, ela iria para a beira do caminho mendigar, pedir esmola para não morrer. Mas o salmista Davi disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar. O bom Deus vai abrir as portas para você. Ninguém te ajuda, ninguém dá nada por você, mas Jesus vai te abençoar. Jesus vai abrir as portas e você vai crescer, porque Deus está na tua vida. Quantos acreditam aqui nesta noite, nessa palavra profética? Aleluia. Ela não tinha ninguém por ela, mas Jesus já havia marcado um encontro com ela naquele dia. Aleluia. O velório estava montado na casa daquela mulher. A casa estava cheia. Todo mundo estava lá pranteando, chorando, esperando o caixão sair para enterrar. O coveiro já estava lá, a cova já estava aberta, mas o que eles não sabiam era que o dono da vida estava chegando para mudar a história dela. Ah, nesta noite você não sabe, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que a cova já estava aberta, o coveiro estava te esperando, meu filho, para te enterrar, mas o dono da vida cortou o laço, você escapou e hoje está aqui com vida. Levanta essa mão, meu filho, alegre o teu coração, dá glória a Deus, fala em língua estranha, chora, porque Ele te deu vida. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Jesus se levanta e uma grande multidão segue Jesus. E a multidão que ia com Jesus havia voz de júbilo. Havia voz de quê, irmãos? Eu não ouvi. Havia voz de quê? Eu ainda não ouvi. Havia voz de quê? De júbilo, alegria, extrema felicidade. Crente é feliz, meu filho. Ele passa pela prova, passa pelo fogo, passa pelo mar, passa pelo desespero, pela solidão, pelo engano, pela calúnia, mas ele permanece feliz, dando glória e aleluia, dando glória e aleluia. Quem é feliz com Jesus aqui nessa noite, dá glória a Ele, meu filho, porque crente tem alegria. A multidão dizia: glórias a Deus nas alturas, glórias ao Filho de Deus. Aleluia. Porque aquela multidão cantava.
Marconi? Porque aquela multidão gritava para a terra ouvir glórias a Deus nas alturas? Porque aquela multidão era composta por homens e mulheres. Que homens e mulheres? Homens que eram cegos, mas que se encontraram com Jesus e agora estavam vendo. Homens que eram coxo, aleijado, mas que se encontraram com ele e agora saltavam atrás dele, dando glória, aleluia. Mulheres que eram prostitutas, mas Jesus expulsou o demônio e agora eram santas mulheres de Deus e serviam a Jesus. Homens que eram mortos estavam na tumba, mas Jesus chamou e saíram das catatumbas para voltar a viver. Sabe o que é isso? Quem tem Jesus na vida tem tudo. Quem tem Jesus na vida tem poder, tem alegria, tem milagre, tem glória, tem unção. Só quem tem Jesus aqui, levante a mão e glorifica Ele. Você tem Ele, tem a presença dEle. Aleluia. É muito fácil. É muito fácil você enxergar uma pessoa que não tem Jesus. Quais os fatores que você encontra numa pessoa que não tem Jesus? Aleluia. São pessoas tristes, cabisbaixo. Eu falo de crentes, não falo do mundo. Falo de pessoas que estão dentro da igreja, mas não tem Jesus. É embirrado, entra, não dá paz. Passa no meio da rua, vira a cara, não cumprimenta o irmão, porque não tem alegria de Cristo, não tem prazer na salvação, não está satisfeito com nada, não gosta de nada, nada dá certo para ele. Se fulano faz, está errado. Se fulano quer fazer, ele não sabe. São pessoas que estão na presença de Deus, mas não tem a presença dele na sua vida. São pessoas que cantam, que oram, mas estão mortos, sem vida por dentro. É como disse Jesus.